Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 15 de janeiro. Estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. E é uma alegria muito grande poder celebrar o dia do Senhor, meditar a Santa Palavra de Deus, participar da Santa Eucaristia e também poder ajudá-la a preparar a homilia, a preparar a reflexão da liturgia da palavra. Em muitas comunidades pelo Brasil afora, leigos e leigas presidem, coordenam a celebração da palavra. Espero que esse comentário possa ajudá-las em alguma coisa. Eu agradeço a você que nos acompanha aqui no canal do YouTube ou pela Rádio Maria, ou ainda pelos canais, pelas plataformas dos podcasts. O texto do Santo Evangelho desse domingo é de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com a festa do batismo de Jesus, celebrada na última segunda-feira, dia 9, conclui-se o ciclo do Natal e se abre a primeira etapa do tempo comum. O tempo comum, ou o tempo ordinário, é o tempo do ministério público de Jesus e, ao mesmo tempo, é um tempo de aprendizado para os discípulos e discípulas. A liturgia de hoje tem essa característica: iniciação ao processo missionário. O texto de Isaías, por exemplo, na primeira leitura, apresenta Israel como o servo do Senhor. São Paulo inicia a sua correspondência com os coríntios. João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, cheio do Espírito Santo e Filho de Deus. Olhemos um pouco para a primeira leitura. O texto da primeira leitura, de Isaías 49, é parte do segundo cântico do servo sofredor. O servo é apresentado como um profeta que recebeu de Deus uma missão. Em meio ao processo do ano vocacional no Brasil, é belo perceber que a vocação desse servo brota do ventre materno. Diz ele: Eu estava no ventre e o Senhor me chamou, nas entranhas de minha mãe, e ele pronunciou o meu nome. Ele
é movido pelo Espírito do Senhor para anunciar a palavra de Deus e para ensinar à terra inteira o direito e a justiça. Sua missão ultrapassa as fronteiras de Israel. Ele deve ir às nações, às ilhas distantes. Por causa de sua missão, por causa da pregação da palavra como uma espada que penetra profundamente o nosso ser, este servo sofrerá muitas perseguições. Mas ele é obediente e decidido. Não é prepotente, não é arrogante. Sua missão é a de restaurar a vida dos sofredores, dos impuros, dos cegos, dos prisioneiros, dos pecadores. Todo o povo de Israel, e hoje todos nós, somos chamados a ser servos do Senhor, servidores da palavra e missionários. Outro personagem, ícone de um vocacionado e de um missionário, é Paulo, São Paulo apóstolo. De perseguidor da Igreja de Cristo, Paulo se torna um grande missionário, pastor e fundador de comunidades. A segunda leitura de hoje é da primeira carta aos Coríntios, o início da correspondência com os coríntios. Corinto era uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, servida por 2 portos, Porto de Corinto e o Porto de Cencreia. Aí não faltavam problemas de ordem moral e também de ordem comunitária, especialmente vinculados à unidade. Havia muito problema de divisão. Com muita caridade pastoral, com muita solicitude, Paulo cuida daqueles que ele evangelizou. Ele se desdobra de amor pelos coríntios, mesmo quando eles revelam dureza de coração. O chamado de Cristo nos faz santos, mas, paradoxalmente, São Paulo diz: vocês são santos, mas são chamados à santidade. Isto é, nós já fomos lavados no sangue do Cordeiro, mas sempre e de novo somos convidados a viver como santos e a testemunhar aquilo que o misterioso amor de Deus fez em nossas vidas. Modelo máximo de pastor, de bom pastor, é Jesus Cristo. Antes dele, porém, João Batista já tinha um grupo de discípulos. Nós conhecemos, ao menos, por meio do Evangelho de João, os nomes de André e do discípulo amado, que a igreja identifica como São João Evangelista. Quando João Batista vê Jesus passar, aponta-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo pastoril de Israel, esse título, Cordeiro de Deus, está cheio de reminiscências e de alusões bíblicas. Lembramos de modo especial do Cordeiro Pascal de Êxodo capítulo 12. Lembramos do sangue do Cordeiro, com o qual o umbral das portas foi marcado. Lembramos ainda dos sacrifícios de cordeiros pelos pecados do povo de Israel no templo. Jesus entra no santuário, como diz a carta aos Hebreus, não mais com o sangue de bodes e cordeiros, mas ele agora entra no santuário com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Ele presta
esse culto existencial ao nosso Deus. João dá testemunho sobre a identidade de Jesus. Ele existe desde sempre, recebeu a plenitude do Espírito e por isso batiza com o Espírito. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Messias e Senhor. A imagem da pomba, utilizada no texto do Evangelho para expressar o Espírito, nos coliga exatamente com a pomba que Noé enviou depois do dilúvio e que traz no bico um ramo de oliveira. Essa cena nos diz que está surgindo uma humanidade nova depois do dilúvio. Essa humanidade nova brota do madeiro da cruz. Ao mesmo tempo, a pomba fala de movimento, de fluidez, de volatilidade, de liberdade, exatamente porque o Espírito Santo é força, é movimento, é ventania, é dinamicidade. Ele não se deixa aprisionar. Jesus não batiza somente com água para a remissão dos pecados, como faz João Batista. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí está a força dinâmica da missão, fruto da experiência de encontro com Cristo, fruto da configuração a nosso Senhor. Nós estamos no ano vocacional. Nós estamos nos preparando para o sínodo dos bispos em outubro, um sínodo sobre sinodalidade. Sejamos, portanto, testemunhas, vocacionados, vocacionadas, missionários e missionárias, testemunhas da unidade, testemunhas da comunhão. E nós? E você? Que testemunho nós damos sobre Jesus Cristo? João Batista o testemunhou. Qual é o nosso testemunho? Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.